Vereador Macrise. Senhor presidente, saudando novamente Vossa Excelência, todos os vereadores, comunidade aqui presente, dizer da alegria, senhor presidente, que eu fico quando a gente faz aqui nosso trabalho, nosso papel, né, como deve ser a casa das leis, a casa do povo, propositiva, resolutiva. Então isso é muito importante, porque eu lembro quando Tarsila, do Instituto Nosso Ilhéus, fez aquela entrevista com cada vereador no início da legislatura, dizendo os seus objetivos, a sua intenção. Eu lembro que eu falei de que uma das minhas intenções e ansiedades era a gente fazer com que as leis fossem mais humanizadas, que a gente tivesse leis que pudessem alcançar a vida das pessoas, no sentido de melhorar a vida dessas pessoas. E assim eu tenho me esforçado nesses 2 anos e um pouquinho, provocando para que a qualidade de transporte coletivo seja melhor, a qualidade das escolas sejam melhores. E olha que se a gente tem reclamado da qualidade das escolas e da falta da alimentação escolar aqui na zona urbana, imaginem como está a situação na zona rural, as pessoas que estão aqui e que são da zona rural. Nós tivemos agora mais recentemente um problema que já vem desde Newton Lima, passou por Jabes e continuou com o prefeito Mário, que foi em relação aos alunos do ensino médio que não recebem o Vale Transporte para vir para a zona urbana para estudar. Os ônibus do Fundamental estavam carregando de carona, o que de fato é uma situação delicada, mas o município estava inclusive fazendo como essa gentileza, né, digamos assim, para o Estado, né? Só que qual o problema? O município já tinha feito encaminhamento de documentos para o Estado, questionando e tentando agilizar. Só que o município tem que entender que documento é muito frio. Se a gente manda só o documento e não diligencia, não acompanha, não vai fazer uma audiência, então a coisa vai ficando lá só no documento, em alguma gaveta. Então, através do nosso deputado Jacó, eu fiz uma discussão, um debate com a senhora Rovena, que é da assessoria do secretário estadual de Educação, onde deu uma movimentada e um andamento na discussão sobre o município e o Estado nesse sentido, porque lá no Japu estava tendo várias situações já de conflito, inclusive, por conta do motorista, que em alguns momentos se negou, e o motorista não estava errado, em parte, de carregar, por conta da lotação que estava no ônibus, e não havia nenhuma formalidade garantindo o transporte dessa turma. Então, nós temos todas estas e outras situações que envolvem a vida das pessoas, e por isso esta casa tem que sempre estar atenta a esta situação, e assim também envolvendo a vida das pessoas, vereador Paulo Carqueja. Nós tivemos nesta semana mais algumas movimentações que eu espero que sirva de alerta para o Executivo Municipal, do cuidado que tem que se ter com o trato da máquina pública, quando diz respeito com a vida das pessoas. Em janeiro, o prefeito exonerou mais de 300 funcionários, por conta do ingresso dessas pessoas lá do período de 83, 88, quando ainda não era exigido o concurso público, e o prefeito se comprometeu com os líderes sindicais de que iria fazer todos os recursos antes de demitir, porque assim seria justo. Isso lá na primeira semana de janeiro. Na segunda semana de janeiro, ele, sem cumprir com o que tinha acordado, de informar pelo menos sobre a exoneração, exonerou todos esses funcionários. E exonerou dizendo que tinha que exonerar, e nesta casa nós ouvimos vários vereadores que fazem a defesa do prefeito, colocar de que ele tinha que cumprir porque era uma ordem judicial. Só que primeiro, se ordem judicial é para cumprir,
e realmente eu concordo, tinha que cumprir na íntegra. Então, quando você não cumpre na íntegra, você também não cumpriu. Só que depois disso, nós já tivemos uma decisão judicial da desembargadora Silvia Zarif, do Tribunal de Justiça, suspendendo, anulando os efeitos do decreto que exonerou esses funcionários e mandando reintegrar até ter transitado em julgado. E o prefeito, que é tão preocupado em cumprir ordem judicial, não cumpriu na tentativa que também a lei permite e os recursos estão aí para isso. Então tentou recorrer ao presidente do Tribunal de Justiça. E o presidente do Tribunal de Justiça ontem, anteontem, deu também sua decisão mantendo a suspensão dos efeitos do decreto, fazendo mais ainda, suspendendo a sentença, considerando lá no seu parecer, principalmente a questão de não ter havido a garantia do contraditório e da ampla defesa. E ontem à noite, porque ainda assim o prefeito também ainda não estava contente o suficiente para obedecer à ordem judicial, recorreu também ao STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, e ontem à noite saiu também uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, mantendo a posição do Tribunal de Justiça da Bahia, de que está sem efeito a sentença, e assim então o prefeito tem que reintegrar essas pessoas. Então, a coisa pública, a máquina pública, é algo complexo, é algo com muitas nuances que a gente tem que ter o cuidado, porque a gente mexe com a vida das pessoas. Então a gente precisa que o prefeito agora veja como, em caráter de urgência, administrar e resolver esta situação, porque está levando o município a cada dia a uma situação ainda mais complicada. Nós já somos o município de maior dívida trabalhista na Bahia. E não é culpa deste governo que está aí agora, é o acúmulo de 20, 25 anos de má gestão que a gente vem passando na cidade de Ilhéus. E somos o quarto ou o quinto maior devedor trabalhista do Brasil. E no ritmo que a gente anda, nós vamos de repente passar a ser o terceiro, segundo, talvez o primeiro maior devedor trabalhista do Brasil. Então, nós temos já várias situações complexas no sentido das riquezas do município, da circulação de dinheiro, da geração de emprego e renda. E se com todas essas dificuldades a gente ainda tiver o problema da gestão pública não conseguir fazer uma administração que pense em de fato recolocar o município no eixo, fica difícil. E aí o que é que a gente ouve muito aqui na Câmara, da base do governo, e ouve também diretamente do governo? O município está com um problema muito sério de dinheiro, não tem dinheiro. E eu reconheço que realmente o município, não só Ilhéus, tem um problema sério de dinheiro. Mas eu gostaria de fazer uma conta rápida, né? Eu não sou expert em matemática, mas dá para fazer uma continha muito rápida para eu entender como é que se explica essa coisa da falta do dinheiro. O governo tinha até recentemente um contrato, vereador Carqueja, com a empresa Solar Ambiental, na casa de R$800 mil mês. E aí, segundo dados de débito da prefeitura para com a empresa, está lá devendo seus R$4 milhões, pagava mensalmente apenas 200, 300 mil reais para a empresa Solar Ambiental. Chegou o ponto da Solar Ambiental fazer um documento junto com a prefeitura, reconhecendo a dívida e fazendo um acordo para pagar parcelado em parcelas de R$300 mil. E fez uma contratação de emergência de R$1.300.000 mês, se cumprir toda a coleta dos resíduos, R$1.300.000 mês para a nova empresa que é a CTA. Onde é que está o problema do dinheiro se eu não pagava 800, fiz um acordo para pagar 300 e vou pagar mais 1.300.000? Então eu não entendo aí como é que essa matemática fecha. Eu gostaria de ter algum expert aí em matemática para me ajudar a fechar essa matemática. Isso é apenas um dos muitos detalhes que a gente tem para comprovar de que o problema nem sempre é somente dinheiro, mas é gestão.
E aí, isso eu estou falando no âmbito financeiro, administrativo. Quando a gente vem para a relação também da legislação, porque o executivo tem o direito de propor suas leis, e tipo, reforma administrativa, só o executivo pode propor e esta casa avalia e vota. Nós fizemos aqui um debate, fui voto vencido, porque a gente pediu para poder debater melhor e corrigir uma série de erros da reforma administrativa, mas o líder do governo no momento pediu caráter de urgência para poder fazer a votação e já tem 20 dias que não saiu a publicação. Então eu gostaria agora, inclusive, de que fosse pedido então, e a gente botasse aqui nessa casa um requerimento, alguma coisa, pedindo então caráter de urgência também para o executivo, para fazer a publicação. Porque como o prefeito mandou a reforma dizendo que esta reforma administrativa é o que é necessário para melhorar a administração, para gerenciar a cidade e para corrigir todos os erros, então a gente precisa ter o caráter de urgência na publicação, porque a cidade precisa urgentemente de ter novos rumos, de ter uma gestão mais proativa, mais séria e que olhe para a vida das pessoas, porque é a vida das pessoas que está em jogo no município. Senhor presidente, por hoje é isso, muito obrigado. Ok, vereador, com a palavra o pastor Matos, pelo tempo de 10 minutos.